A garotinha olhou para o milionário e disse em voz baixa: "Tem uma porta, atrás do espelho." Ele achou estranho, mas algo naquele olhar inocente o fez seguir até lá. Quando abriu, ficou paralisado. O que viu mudaria sua vida para sempre. Chovia, fino, aquele tipo de chuva que não molha de uma vez, mas vai encharcando devagar, como se estivesse pedindo licença. As pessoas andavam rápido, desviando umas das outras, olhando para os próprios celulares ou para o chão, sem perceber muita coisa ao redor. O barulho dos carros, buzinas, passos apressados e vozes se misturava com o som constante da garoa batendo nas calçadas. Na esquina da rua Doutor Pereira com a Avenida São Miguel, uma garotinha de 9 anos estava sentada perto de uma banca de jornal fechada. Ela usava uma camiseta velha, 3 números maior, e um short todo sujo de barro. Os pés estavam descalços e encardidos. O cabelo castanho claro grudava na testa por causa da umidade e da sujeira. O rosto fino e pálido, os olhos fundos. Não, chorava. Só ficava ali, abraçada nos próprios joelhos, com os lábios rachados e os olhos meio perdidos. O nome dela era Lívia. Ela já estava ali fazia horas. As pessoas passavam e olhavam de relance, mas ninguém parava. Um homem de terno até jogou uma moeda no chão perto dela, como se estivesse fazendo um favor, mas nem olhou no rosto da menina. Ela nem pegou. Só deixou a moeda rolar para longe. Não queria moeda, queria pão. Qualquer coisa para parar aquela dor no estômago que parecia rasgar tudo por dentro. O tempo foi passando. A dor aumentou. A cabeça começou a rodar. Ela tentou levantar, mas as pernas não obedeceram. Sentia os braços tremendo e a vista embaçada. Uma tontura pesada tomou conta. Tudo girava devagar. E, de repente, tudo ficou branco. Lívia caiu pro lado, bem ali no meio da calçada, como uma boneca, que perde o equilíbrio. As pessoas ao redor nem viram, ou viram e fingiram que não. Lá no meio do trânsito, um carro preto brilhante, daqueles que parece saído de propaganda de TV, vinha devagar por causa do congestionamento. Dentro dele, no banco de trás, estava Eduardo. Terno impecável, relógio, caro, celular na mão. Ele falava com alguém no viva voz, resolvendo algum problema de negócios quando olhou pela janela. O carro estava parado no semáforo, e ele viu a cena. Uma menina pequena, caída no chão, sozinha. Tinha alguma coisa errada ali. Ele largou o celular na hora. "Para o carro, agora", disse para o motorista, sem tirar os olhos da calçada. O motorista, assustado, obedeceu. Eduardo abriu a porta e saiu rápido. A chuva aumentava, mas ele nem percebeu. Correu até onde a menina estava e se agachou ao lado dela. "Ei, ei", chamou, encostando de leve no ombro dela. Nada. Lívia não se mexia. Os olhos estavam fechados, os lábios entreabertos. A pele gelada. Eduardo olhou em volta, esperando ver alguém vindo ajudar, mas só tinha olhares curiosos de longe. Gente filmando com o celular, mas ninguém se aproximava. "Liga para o hospital. Diz que estamos indo. Agora!", gritou para o motorista, que já vinha correndo com o celular no ouvido. Eduardo pegou a menina no colo, com cuidado. Ela era leve. Leve demais. Como se não tivesse nada dentro. Só os ossos e o peso de estar viva, por milagre. Ele entrou no carro com ela no colo, segurando firme, protegendo do frio. O motorista acelerou, ligando a sirene particular no carro para abrir caminho no trânsito. No banco de trás, Eduardo olhava para ela com a testa franzida. Aquilo mexeu com ele de um jeito que nem ele sabia explicar. Era um homem acostumado a ver de tudo. Já tinha passado por situações difíceis no trabalho. Já tinha lidado com crises, perdas, até traições. Mas ver aquela menina, daquele jeito, tão pequena, tão frágil, desmaiada de fome no meio da cidade, tocou um lugar dentro dele que fazia tempo que ele nem lembrava que existia. Chegaram no hospital em menos de 15 minutos. Era um hospital caro onde os pacientes usavam relógio de ouro no soro.
Mas naquela hora, Eduardo entrou como um furacão. Ela desmaiou na rua. Tava desacordada. Precisa de ajuda agora. Bom, disse direto, colocando a menina nos braços de uma enfermeira. Os médicos vieram na mesma hora. Levaram Lívia para dentro e sumiram com ela pelos corredores brancos. Eduardo ficou parado na recepção, com a camisa molhada da chuva e os sapatos pingando. Não se mexia. Não respondia ao celular. Só olhava para a porta de onde tinham levado a menina. Uma senhora que limpava o chão se aproximou e perguntou se ele queria café. Ele nem ouviu. Sentou numa das cadeiras e ficou ali, esperando. Esperou horas. O tempo não passava. Quando o médico finalmente voltou, disse que a menina estava estável. Tinha desmaiado por fraqueza extrema. Não comia há dias. A desidratação era severa. Mas ia ficar bem. Eduardo respirou fundo, como se tivesse segurado o ar desde a hora em que viu a menina no chão. Agradeceu com um aceno de cabeça e pediu para vê-la assim que fosse possível. Ainda não sabia o nome dela. Não sabia de onde tinha vindo, nem porque estava sozinha. Só sabia que tinha feito a coisa certa e que, de alguma forma, aquela menina tinha acabado de mudar alguma coisa na vida dele. Só não sabia o quê. A luz branca do hospital parecia mais forte do que o normal. Os corredores cheiravam a álcool e tudo ali era silencioso, só interrompido por um ou outro bip das máquinas ou vozes baixas dos enfermeiros. Eduardo andava de um lado para o outro na sala de espera. Já tinha perdido a noção do tempo. A camisa ainda estava úmida, o cabelo bagunçado, e o celular tocava o tempo todo. Mas ele não atendia. Quem precisava dele naquele momento era a menina, e só ela. Um médico de jaleco azul saiu por uma das portas, segurando uma prancheta, e olhou em volta. Quando viu Eduardo, foi direto até ele. Ela vai ficar bem. Já colocamos soro, açúcar no sangue estava quase zerado. Falta de comida mesmo. O corpo dela estava tentando sobreviver do jeito que dava. Mas agora tá estável, disse tentando passar calma. Eduardo soltou o ar devagar, como se estivesse prendendo havia muito tempo. Agradeceu com um aceno e perguntou se podia vê-la. O médico levou ele até o quarto. Lívia estava deitada, com uma coberta até o peito. Tinha uma agulha no braço, conectada no soro, e o rosto um pouco menos pálido. Dormia fundo. Parecia mais leve agora, menos tensa. Eduardo ficou parado na porta por alguns segundos, só olhando. Tinha alguma coisa naquela cena que não saía da cabeça dele. Era como se a vida tivesse forçado ele a parar e olhar para algo que sempre evitou ver. Um tempo depois, ela começou a mexer os olhos, devagar. As pálpebras se abriram e o olhar vagou pelo teto. Eduardo se aproximou devagar, puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Ela olhou para ele assustada. Oi, tá tudo bem agora. Você tá num hospital. Eu te trouxe. Você desmaiou lá na rua, lembra? Disse ele com a voz calma. Ela demorou uns segundos para responder. Os olhos piscavam devagar, tentando entender onde estava. Você é médico? Perguntou com a voz fraca. Não. Meu nome é Eduardo. Eu só vi você passando mal e te ajudei. Tá tudo bem, tá bom? Você não precisa se preocupar com nada. Lívia virou o rosto pro lado e ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, olhou de novo. Eu vou ter que sair daqui? Não agora. Os médicos vão cuidar de você até você ficar forte de novo. E depois, a gente vê o que pode fazer, tá bom? Ela assentiu com a cabeça, mas parecia desconfiada. Ficou olhando pro teto, calada. Eduardo tentou puxar conversa, mas percebeu que ela ainda estava se fechando. Resolveu respeitar o tempo dela. Horas depois, uma enfermeira apareceu com um potinho, de gelatina e uma colher. Perguntou se ela queria tentar comer. Lívia pegou o pote com as duas mãos, como se fosse um tesouro. Comeu devagar, desconfiada, mas deu para ver que a fome ainda morava dentro dela. Enquanto isso, Eduardo foi até a recepção resolver as questões do hospital. Disse que arcaria com tudo, sem precisar de documento da criança por enquanto.
Inventou uma desculpa qualquer. Disse que era filha de uma conhecida. Ninguém questionou. Dinheiro, às vezes, resolve rápido. Ele voltou pro quarto e encontrou Lívia sentada na cama, mais acordada, segurando o copinho vazio. Ela olhou para ele e perguntou: "Eu vou voltar pra rua?" "Não se preocupa com isso agora. Você vai ficar comigo por enquanto. Até a gente achar um lugar seguro para você. Pode ser?" Ela pensou. Olhou para a janela do quarto, que mostrava parte da cidade, prédios altos, carros passando lá embaixo. Depois olhou de volta para ele. E se não tiver lugar nenhum? Eduardo sentiu um aperto no peito. Não soube o que dizer na hora. A pergunta dela não era simples. Era uma daquelas perguntas que uma criança não devia ter que fazer. "Aí você fica comigo o tempo que precisar", respondeu ele, quase sem pensar. Ela não sorriu, mas pareceu menos assustada. A tensão no rosto diminuiu. Eduardo viu aquilo como um sinal. No fim da tarde, os médicos liberaram que ela saísse no dia seguinte se estivesse bem. Ele falou que buscaria cedo. Antes de sair do quarto, virou para ela e perguntou: "Posso saber seu nome?" Ela demorou um pouco, depois disse: "Lívia." "Bonito." "Tá bom, Lívia. Até amanhã, então." Ela não respondeu. Só balançou a cabeça devagar. Eduardo saiu do hospital com a cabeça cheia. O dia tinha virado do avesso. A imagem dela caída no chão não saía da mente. Não conseguia entender como tanta gente passou por ela e ninguém fez nada. Não conseguia imaginar o que ela tinha vivido e, o mais estranho, não conseguia parar de pensar nela. No carro, a caminho de casa, ficou olhando pela janela, vendo a cidade passar. O carro era confortável, silencioso, com bancos de couro, música ambiente. Mas pela primeira vez, aquilo, tudo pareceu um pouco inútil. Eduardo chegou cedo no hospital no dia seguinte. Nem tomou café, nem dormiu direito, na verdade. Passou a noite pensando na menina. O rosto dela, a maneira como ela perguntou se ia voltar para a rua, ficou na cabeça dele como uma pedra pesada. E era estranho, porque ele mal conhecia a garota. Mas tinha alguma coisa ali que puxava ele para perto, como se fosse uma missão que apareceu do nada. Quando entrou no quarto, Lívia estava sentada, na cama, já com roupa limpa que a equipe do hospital tinha arrumado para ela. Usava uma camiseta azul simples e uma calça de moletom. O cabelo ainda estava meio bagunçado, mas ela parecia um pouco melhor. Comia um pão com manteiga devagar, segurando com as duas mãos. Ela olhou para ele quando ele entrou. Não sorriu, mas também não se encolheu como no dia anterior. "Bom dia, Lívia", disse ele tentando soar leve. "Oi", respondeu, baixo. Eduardo puxou a cadeira e sentou ao lado da cama. "Dormiu bem?" Ela deu de ombros. "Melhor que na rua", disse, sem olhar para ele. Eduardo ficou quieto por uns segundos. Pegou um copo d'água na mesinha e ofereceu para ela. Ela aceitou e bebeu devagar. "Eu falei com os médicos. Disseram que você já pode sair. Só falta alguém assinar a liberação." Lívia parou de mastigar. Ficou olhando para o prato. Não perguntou nada. Não disse nada. Só ficou ali, segurando o pão com a mão esquerda, como se esperasse a notícia ruim vir em seguida. Eduardo percebeu e foi direto. "Eu queria te levar comigo, para minha casa, só por um tempo até a gente achar um lugar bom para você ficar. Que seja seguro, onde você possa comer, dormir, ir para a escola, essas coisas." Ela olhou para ele com a testa franzida. "Por quê?" A pergunta saiu seca, e com razão. Não fazia sentido para ela. "Porque você tá sozinha, e ninguém deveria estar sozinho com 9 anos, principalmente do jeito que te encontrei." Lívia mordeu o pão de novo, mas agora sem fome, só para fazer alguma coisa. Depois olhou para ele de novo. "E se eu fugir?" Eduardo deu um sorriso de canto, sem se assustar com a pergunta. "Bom, aí você foge. Mas acho que vale tentar antes." Ela ficou pensando. Mordeu o canto da boca, mexeu os dedos, coçou o nariz. Não era uma decisão simples, mas também não tinha muitas opções. "Você mora sozinho?"
Perguntou, ainda olhando pro prato. Não, moro com minha esposa. E meus filhos, 3. Mas são grandes já. Eles sabem que você vai me levar? Ainda não. Mas vão saber daqui a pouco. Ela balançou a cabeça devagar. Ficou alguns segundos quieta. Depois largou o resto do pão no pratinho e disse: Tá, eu vou, mas se for ruim, eu vou embora mesmo. Combinado, respondeu ele firme. E se for bom, você pode ficar o tempo que quiser. Uma enfermeira entrou com os papéis da alta. Eduardo assinou tudo e agradeceu. A funcionária deu um sorriso discreto para Lívia, que retribuiu com um aceno pequeno. Na saída do hospital, o carro já os esperava. Era o mesmo de antes. Grande, limpo, com bancos de couro preto. Eduardo abriu a porta de trás e esperou ela entrar. Lívia hesitou. Olhou para o carro, olhou para ele e entrou. O caminho até a mansão foi silencioso. Eduardo respeitou. Só olhava, de vez em quando pelo retrovisor, tentando adivinhar o que passava na cabeça dela. Lívia olhava pela janela, com os olhos atentos em tudo. Parecia estar filmando a cidade com o próprio olhar. Os prédios, os ônibus, os cachorros, as pessoas nas calçadas. Tudo parecia novidade, e ao mesmo tempo velho para ela. Quando o carro entrou pelo portão da mansão, Lívia segurou firme no encosto do banco. Os olhos ficaram arregalados. Era como se tivesse entrado num filme. A casa era enorme, grama cortada, árvores altas, uma fonte pequena perto da entrada. E a fachada branca, com janelas grandes. Eduardo desceu primeiro. Depois abriu a porta, de trás, e estendeu a mão. Ela saiu devagar, olhando tudo, meio sem acreditar. Caramba! Sussurrou quase sem querer. Bem-vinda, disse ele sorrindo. Subiram os degraus e entraram. Dentro, a casa era ainda mais impressionante. Piso brilhando, escada larga, luz natural entrando pelas janelas. Lívia andava devagar, com os olhos passando por cada detalhe. Parou na frente de uma mesa com um vaso de flores e passou a mão numa das pétalas. Depois, olhou para o teto alto. Parecia tudo falso de tão bonito. Parece coisa de novela, disse ela. Eu também achei no começo, respondeu Eduardo. Ela deu um meio sorriso, mas durou pouco. Logo a expressão voltou a ficar séria. Ele entendeu. Não era fácil confiar em alguém depois de passar o que ela passou. Era muita informação ao mesmo tempo. Vamos devagar, tá? Você tem um quarto agora. E comida, roupa limpa. E se quiser conversar, eu tô aqui. Lívia assentiu. Não falou mais nada. Só continuou andando pela casa, com passos leves. Cada canto parecia esconder alguma surpresa. Quando passou pela sala principal, parou de repente. O que foi? Perguntou Eduardo indo até ela. Tem uma coisa errada ali, disse, apontando para o espelho grande na parede. Eduardo olhou. Era um espelho enorme, com moldura de madeira escura. Tinha visto aquilo 1000 vezes. Nunca achou que tivesse nada demais. Ali, insistiu ela, tem uma porta atrás. Eduardo olhou mais de perto, curioso. Bateu na moldura. O som era meio oco. Deu a volta no móvel ao lado e puxou o espelho com cuidado. O coração acelerou. Tinha mesmo algo ali. E o que ele descobriu não era nada do que esperava. A porta se abriu com um estalo baixo, como se tivesse sido fechada há muito tempo. Era mesmo uma porta, bem escondida atrás do espelho. Eduardo ficou parado, olhando para aquilo com cara de quem levou um susto sem saber se era bom ou ruim. Lívia estava do lado, com os olhos arregalados. Ela não parecia surpresa. Parecia que já sabia. Como você viu isso? Perguntou ele. Eu senti. É esquisito. Parece que puxa a gente. Respondeu, sem tirar os olhos da abertura. Lá dentro era escuro. Eduardo pegou o celular e ligou a lanterna. A luz mostrou um espaço pequeno, apertado, que parecia mais um armário escondido.
Tinha uma prateleira cheia de coisas antigas, um rádio quebrado, caixas empoeiradas e, no meio de tudo, um caderno grosso, com capa marrom. Parecia bem velho. Ele pegou com cuidado e passou a mão para tirar a poeira. "O que é isso?" perguntou Lívia baixinho. Eduardo não respondeu de imediato. Virou o caderno devagar. Na capa, tinha o nome Helena, escrito à mão, meio apagado, mas ainda dava para ler. O coração dele bateu forte. Era o nome da esposa dele e ele ficou olhando aquilo por alguns segundos. Depois se afastou do armário, fechou a porta com cuidado e voltou para a sala com o caderno nas mãos. Sentou no sofá. Lívia sentou do outro lado, calada, só observando. Eduardo abriu a primeira página. A letra era da Helena mesmo. Ele reconhecia de longe. E logo nas primeiras frases, percebeu que não era um diário comum. Era pessoal demais e direto demais. Contava coisas que ele nunca imaginou que alguém teria coragem de escrever, muito menos a própria mulher. Lívia viu o rosto dele mudar. A testa ficou tensa, a boca apertada. Os olhos começaram a piscar mais rápido. Ele leu umas 4 ou 5 páginas e depois fechou o caderno de repente, como se aquilo estivesse queimando a mão dele. Ficou um silêncio estranho na sala. Só dava para ouvir o tic-tac de um relógio que ficava na parede perto da escada. "Tá tudo bem?" perguntou Lívia com cuidado. Eduardo não respondeu na hora. Passou as mãos no rosto, respirou fundo, ficou olhando pro nada. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa. "Nada do que eu achava que era verdade é verdade." Lívia olhou para ele com um pouco de medo. Não entendeu exatamente o que ele queria dizer, mas sabia que era coisa séria. Antes que pudesse perguntar de novo, uma voz cortou o clima. "O que está acontecendo aqui?" Era Helena. Tinha acabado de entrar na sala. Usava um vestido leve, cabelo preso, expressão séria. Quando viu Eduardo com o caderno nas mãos, parou de andar. Ficou alguns segundos em silêncio, olhando o objeto. Depois, os olhos dela encontraram os dele. Foi ali que ela entendeu. "Onde você encontrou isso?" Eduardo não respondeu. Só levantou e ficou de frente para ela, segurando o diário. "Por que você nunca me contou?" A voz dele tremia, mas não era de choro. Era de raiva. Helena tentou disfarçar. Cruzou os braços, deu um meio sorriso, como quem tenta escapar. "Isso não importa agora." "Como não importa?" "Eu li. Li tudo. Os meninos, eles não são meus?" Helena ficou pálida. O sorriso sumiu. Olhou para Lívia, que assistia tudo sentada no sofá, muda, parecendo pequena demais naquela sala enorme. Depois olhou de novo pro marido. "Você não entende. Não foi assim. Tá escrito aqui, com a sua letra, todos os 3, com o Adalberto." O nome do antigo motorista saiu da boca dele como se fosse veneno. Helena andou até ele e tentou pegar o caderno, mas Eduardo puxou para trás. "Você me enganou a vida toda?" A voz dele subiu um pouco. "Eles são seus filhos, Eduardo. Você criou. Isso não muda." "Muda tudo." Helena não disse mais nada. Ficou ali, parada, tremendo levemente. O rosto dela estava vermelho, como se tivesse engolido um grito. Eduardo deu um passo para trás, guardou o caderno debaixo do braço e apontou para a escada. "Vai pro quarto. Agora." "O quê?" "Eu não quero te ver. Vai. A gente conversa depois." Helena hesitou, mas depois virou e subiu sem falar nada. Lívia continuava no sofá, sem saber se devia levantar ou ficar quieta. Eduardo ficou parado um tempo, respirando fundo. Depois sentou, de novo. Passou a mão na testa e olhou para a menina. "Desculpa, você não devia ter visto isso." "Tudo bem, eu já vi coisa pior", respondeu ela sem pensar. Ele olhou para ela, surpreso com a sinceridade. Quase riu, mas não teve força. "Quer ver seu quarto?" Ela levantou devagar. Seguiu ele escada acima. No corredor, passou por uma porta aberta
e viu um quadro enorme com uma foto de família. Eduardo, Helena e os 3 filhos. Todos sorrindo, como se nada no mundo pudesse estragar aquilo. O quarto dela era no fim do corredor. Tinha uma cama macia, armário, uma janela grande com cortina branca e uma estante vazia. Pode usar tudo. Se quiser trocar alguma coisa, é só falar. Lívia entrou, olhou em volta e se jogou na cama. Sentiu o colchão afundar, o lençol cheirando, a amaciante. Nunca tinha dormido em algo tão confortável. Eduardo ficou na porta por uns segundos. Antes de sair, disse: "Tenta descansar. A gente conversa mais depois." Ela não respondeu. Só olhou pela janela com a mão embaixo do travesseiro. Eduardo fechou a porta. O corredor estava vazio, mas ele se sentia cercado. Cercado por perguntas, por raiva, por decepção. A mansão estava em silêncio, mas por dentro, tudo já estava começando a desmoronar. A noite chegou arrastada naquela mansão. As luzes da casa estavam acesas, mas parecia que tudo ali estava meio apagado por dentro. Eduardo não jantou, não atendeu chamadas, nem desceu para a sala de estar. Só ficou trancado no escritório, sentado diante da mesa, com o diário da Helena na frente dele. A capa fechada ainda parecia quente, como se tivesse vida própria. Ele não sabia se queria abrir de novo ou jogar no fogo. Demorou para ter coragem. Ficou olhando o nome dela escrito à mão, com a letra meio torta, como se estivesse com pressa quando escreveu. Helena. A mulher com quem ele dividia a cama há 20 anos. A mulher que ele confiou de olhos fechados. Que ele protegeu, sustentou, que ele amou. Pelo menos o que achava que era amor. Agora tudo isso estava pendurado por um fio que podia arrebentar a qualquer momento. Ele respirou fundo, abriu o diário de novo e foi direto nas páginas marcadas, lá pelo meio. Algumas folhas estavam coladas, como se tivessem sido fechadas, há muito tempo. Ele puxou devagar. O que começou a ler fez o estômago dele embrulhar. Ali, Helena contava não só sobre o caso com o motorista. Ela escrevia como se estivesse falando com alguém. Talvez com ela mesma, talvez com a culpa. Dizia que tudo começou como distração. Uma fuga. Que Adalberto era gentil, diferente. Que ele ouvia ela, enquanto Eduardo só pensava em negócios, ações e reuniões. Ela falava do calor dos encontros escondidos, dos beijos dentro do carro, da família. Das tardes fingindo que ia ao supermercado e desaparecendo por horas. Eduardo leu cada linha com os dentes apertados. Teve vontade de rasgar tudo, mas não conseguia parar. Ela descrevia a gravidez do primeiro filho, dizendo que ficou desesperada quando soube. Quis contar, mas não teve coragem. E no fim, decidiu fingir que era do marido. Funcionou. E funcionou. De novo. E de novo. 3 vezes. 3 filhos. Na última página escrita, ela deixava claro. Nunca teve coragem de contar a verdade. Achava que ia levar o segredo até o fim da vida. Que Eduardo não merecia, mas também não aguentava viver com esse peso sozinha. Eduardo fechou o diário com força. Ficou parado, com os cotovelos na mesa e o rosto entre as mãos. Os olhos ardiam, mas ele não chorava. Tinha passado da fase do choro. O que sentia agora era um buraco. Um vazio gelado, como se tivessem arrancado um pedaço dele. Ficou assim por um tempo. Depois, empurrou a cadeira, se levantou e foi até a sala. Aquela sala agora parecia outra. O espelho ainda estava fora do lugar, encostado na parede. Ele puxou a porta do compartimento de novo e ligou a lanterna do celular. Entrou com mais calma agora. Precisava entender o que mais estava escondido ali. Tinha uma caixa de madeira no fundo. Pegou e colocou em cima de uma mesinha. Estava cheia de cartas antigas, fotografias dobradas, envelopes amarelados. Pegou uma carta qualquer. Estava assinada por Adalberto. A letra era bonita, caprichada. Ele chamava Helena de meu amor escondido. Escrevia com palavras simples, mas diretas. Dizia que doía manter aquilo em segredo,
mas que faria tudo de novo só para ficar perto dela. Eduardo engoliu seco. Sentiu vontade de socar a parede. Pegou uma foto. Era de Helena jovem, com o rosto colado no de Adalberto, dentro de um carro, os dois rindo. Essa foto devia estar ali há anos, guardada como lembrança de algo que ela queria esconder, mas não conseguia deixar para trás. Tinha também uma caixinha de veludo vermelho, com um anel dentro. Simples, mas bonito. Devia ter sido presente dele para ela. Eduardo não sabia se ficava mais irritado ou mais enojado. Era a prova de que aquilo não foi só traição de uma noite. Foi uma vida dupla, um teatro. Atrás da prateleira, ele achou algo que não esperava. Um envelope com o nome dele escrito. Só Eduardo. A letra era da Helena. Ele ficou parado, encarando aquilo, sem saber se devia abrir. O coração acelerou. Abriu. A carta não era grande. Ela dizia que sabia que um dia ele ia descobrir. E que se isso acontecesse, queria que ele soubesse que nunca foi mentira o carinho que sentia por ele. Que a vida nem sempre é clara. Que ela escolheu o errado, mas que sempre tentou consertar de algum jeito. Dizia que os filhos amavam ele como pai, porque era isso que ele sempre foi. Mesmo sem saber da verdade, ele leu até o fim e depois rasgou o papel em 4 partes. Jogou no chão, sentou de novo, olhou ao redor. Estava cansado, mas não dava para dormir. Foi aí que ouviu passos, na escada. Olhou para o lado e viu Lívia parada ali, de pijama, com os olhos curiosos. "Você tá bem?" ela perguntou, quase sussurrando. Eduardo forçou um sorriso. "Não, mas vou ficar." Ela olhou para o compartimento aberto. "Tem mais coisa lá?" Ele balançou a cabeça. "Tem. Coisas que mudam tudo. Coisas que eu nunca quis saber." Lívia ficou ali, parada, sem saber se aproximava ou não. Eduardo bateu na poltrona ao lado, chamando com um gesto. Ela veio e sentou. Ficaram em silêncio por um tempo. "Você acredita nas pessoas?" Ele perguntou, olhando para frente. Ela pensou pouco. "Eu tento, mas não muito." "Por quê?" "Porque sempre que eu acreditei, alguém me deixou na rua." Eduardo olhou para ela, e pela primeira vez desde que aquilo tudo começou, ele se viu refletido naquela menina. Os dois tinham levado um tombo da vida. Um de um jeito, outro de outro, mas a dor era parecida. "Talvez a gente possa tentar acreditar um no outro." Ela deu um meio sorriso. "Talvez." O relógio bateu 2 da manhã. Os dois ficaram ali, sentados, olhando a porta do compartimento ainda aberta. Sabiam que dali em diante, nada mais seria igual. Nem para ele, nem para ela. O sol mal tinha nascido quando Eduardo desceu as escadas. O rosto estava inchado, as olheiras fundas, e o corpo andava como se tivesse levado uma surra. Dormiu mal. Ou melhor, não dormiu. Só ficou revirando pensamentos, lembrando de cada detalhe da carta, das páginas do diário, das fotos, das confissões. Tudo parecia mentira agora. A casa inteira parecia uma farsa. Os quadros nas paredes, as risadas nas fotos de família, as lembranças dos aniversários, das viagens. Tudo contaminado. Chegou na cozinha e viu a mesa já posta. O cheiro de café fresco tomava o ar. A funcionária da casa, Dona Rita, estava cortando pão. "Bom dia, seu Eduardo," ela disse sorrindo. "Vai querer ovo hoje?" Ele só acenou com a cabeça e se serviu de um café preto, sem açúcar. Sentou calado. Minutos depois, ouviu passos na escada. Helena. Ela entrou na cozinha como se nada tivesse acontecido. Cabelo arrumado, roupa impecável. Parou ao ver o marido sentado ali. "A gente precisa conversar", disse ela com firmeza. Eduardo levantou os olhos. Nem fez esforço para ser educado. "Agora quer conversar? Ontem você me mandou subir como se eu fosse uma empregada. Eu estava em choque, e eu sei que você também estava. Mas agora a gente precisa se acalmar." Ele largou a xícara na mesa com força. O barulho fez Dona Rita se assustar
e sair da cozinha rapidinho. Você me enganou, me usou, me fez acreditar que eu tinha uma família. E teve. Você teve. Ainda tem. 3 filhos que não são meus. Eles são seus. Você criou, Eduardo. Você deu tudo pra eles. Eles te amam. Isso não muda. Muda pra mim. Muda tudo. Você entende o que é passar 20 anos da vida com uma pessoa e depois descobrir que tudo era de mentira? Helena cruzou os braços. A voz dela ficou mais baixa. Não era mentira. Era só uma parte que eu não consegui contar. Uma parte que eu enterrei. Você escolheu esconder. Você podia ter me contado. Podia ter me dado o direito de saber. E você teria feito o que se soubesse? Eduardo não respondeu de cara. Levantou da cadeira, andou até a janela, ficou olhando para o jardim lá fora. As plantas balançavam com o vento leve da manhã. Aquelas plantas tinham mais paz do que ele sentia dentro do peito. Eu não sei o que eu teria feito. Mas pelo menos não teria vivido enganado. Helena se aproximou devagar. Eu sei que eu errei, mas eu te amei. Eu ainda te amo. Você ama o conforto. Ele rebateu. Ama essa vida que eu te dei. O dinheiro, a segurança. E ama saber que eu fui bobo o suficiente para não perceber nada. Ela ficou em silêncio. Sabia que tinha atingido um limite. Eduardo passou a mão nos cabelos. Andou até a pia. Ficou parado. Me diz uma coisa. O Adalberto sabia? Ele sabia. Que os filhos eram dele. Helena hesitou. Depois, balançou a cabeça devagar. Sabia. E ainda ficou trabalhando aqui, entrando e saindo da minha casa, pegando meus filhos no colo. Ele nunca quis te machucar. Ele não era assim. E você era? A pergunta bateu seco. Helena respirou fundo, mas não respondeu. Os dois ficaram calados. Só o relógio da parede marcava o tempo. A partir de hoje, você não mora mais aqui, disse Eduardo, encarando. Ela de novo. Você tem dinheiro seu. Vai pra casa da sua irmã, pro hotel, sei lá. Mas sai daqui. Agora. Eduardo. Se não quiser sair, eu mando tirar você, com um advogado. Eu não tô brincando. Ela engoliu a seco. Viu que ele não tava blefando. Tentou manter a pose, mas o rosto tremeu. E os meninos? Eu não vou contar nada. Ainda. Eles não merecem passar por isso agora. Mas eu vou decidir. O que fazer? Não você. Helena se virou e saiu da cozinha sem dizer mais nada. Passos pesados pela casa. Minutos depois, o som da porta batendo lá em cima. Eduardo ficou sozinho, parado, respirando pesado. A raiva ainda fervia, mas agora vinha, junto de uma tristeza que apertava até doer. Ele se apoiou na bancada e ficou ali. De repente, ouviu uma voz suave atrás. Tá com cara de quem precisa de um abraço. Era Lívia. De pijama, descendo as escadas descalça, o cabelo todo bagunçado. Parecia uma criança comum pela primeira vez, mas só por fora. Eduardo deu uma risada fraca. Eu tô com cara de quem precisa de outra vida. Não dá pra trocar, né? Infelizmente não. Ela sentou na cadeira ao lado da que ele tinha usado antes. Pegou um pão da cesta e começou a passar manteiga com uma faca grande. Demais pra mão dela. Eu nunca tive pai. Não sei como é. Mas se fosse escolher um, acho que você seria legal. Ele olhou pra ela, sem saber o que dizer. Só abaixou a cabeça, emocionado. Aquelas palavras tinham mais força do que qualquer discurso bonito. E talvez fosse a única coisa que ele precisava ouvir naquele dia. Lívia deu mais uma mordida e falou com a boca meio cheia. Quer sair daqui comigo hoje? Pra onde? Sei lá. Pra ver gente de verdade. Gente que não usa máscara. Eduardo pensou por alguns segundos. Depois assentiu com a cabeça. Acho uma boa ideia. Eduardo subiu as escadas devagar, sentindo o peso no corpo como se tivesse envelhecido uns 10 anos nas últimas 24 horas. Quando parou em frente ao quarto, a porta estava entreaberta. Helena estava lá dentro, de costas, arrumando uma mala em cima da cama. A mala azul que usava quando viajavam juntos.
Ele ficou parado um momento, observando. A cena era estranha. Ela estava calma demais. Vai pra onde? Ela continuou dobrando uma blusa. Casa da minha irmã. Só por uns dias. Eduardo encostou na porta. Cruzou os braços. Tem certeza que ela vai te receber? Ela sempre me elogiava como se fosse fã de futebol. Ela não sabe. Ninguém sabe. Ainda. Helena se virou. Olhou para ele com os olhos firmes. O cabelo preso num coque rápido, sem maquiagem, o rosto mais abatido que o normal. Mas a postura era a mesma de sempre. Segura, dura, controlada. Eduardo, olha só. Eu sei que você tá com raiva. Você tem motivo para isso. Mas eu não sou a vilã da sua vida. Não? Então me ajuda a entender. Eu sou o quê? O idiota da história? Você é o pai que eles conhecem. O homem que construiu essa família com as próprias mãos. Isso não é pouco. Mas foi baseado em mentira. Em silêncio. Não é a mesma coisa. Ele riu, seco. Agora silêncio é diferente de mentira? É. Me poupa, Helena. Ela foi até a mala, pegou mais uma peça e dobrou com calma. Parecia até que estava organizando a própria desculpa junto com a roupa. Você sempre teve tudo, Eduardo. Sempre foi o chefe da casa, o que decide, o que manda. Eu só fui ficando invisível. A verdade é essa. Invisível? Você tinha tudo. Tudo. Eu fiz o que pude para dar uma vida boa pra gente. Mas nunca me olhou de verdade. Eu virei parte do cenário. Uma esposa perfeita. Uma mãe modelo. Só isso. E por isso você decidiu ter filhos com outro homem? 3 vezes? Não foi planejado. Aconteceu. E quando vi já era tarde. E eu não conseguia te destruir. Ele se aproximou dela. Olhos nos olhos. Não conseguia me destruir? Você destruiu tudo, Helena. Tudo. Só não tinha estourado ainda. E o que você vai fazer agora? Contar pros meninos? Jogar tudo no ventilador? Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Talvez. Eles têm o direito de saber. E depois? Vai tirar eles de mim? Não sei ainda. Mas sei que você não vai continuar aqui. Isso é certo. Ela fechou a mala. Empurrou o zíper com força. Você acha que eles vão ficar do seu lado? Acha que eles vão te agradecer por destruir a imagem que tem da mãe? Eu não quero. Gratidão. Só quero a verdade. Helena passou a mão no cabelo, começou a andar de um lado para o outro. Você vai destruir a nossa família por orgulho. Não. Eu vou tentar salvar o que sobrou dela. Porque agora eu enxergo tudo. Enxerga o quê? Que eu nunca tive uma família de verdade. Tive um papel, um personagem. Eu era o otário da história que pagava a conta e levava o crédito pelos filhos dos outros. Helena foi até ele. Olha pra mim. Eu te traí, sim. Mas isso não quer dizer que tudo foi mentira. Eu cuidei dessa casa, dos seus filhos. Eu te amei. Amou o bastante pra esconder isso por décadas? Eu tentei te proteger, Eduardo. Não protegeu ninguém, nem a si mesma. Os dois ficaram ali, cara a cara, respirando pesado. Um silêncio denso tomou o quarto. A mala pronta. O orgulho de um lado, a decepção do outro. Você vai contar? Ela perguntou mais baixo. Ainda não sei, mas se contar, vai ser do meu jeito. Se você me expor, eu me defendo. Eduardo encarou ela com uma calma estranha. Se você me enfrentar, perde. Você sabe disso. Helena não respondeu. Só abaixou os olhos. Ela sabia. Ele nunca foi de ameaçar, mas quando falava daquele jeito, era porque já tinha decidido. Minutos depois, ela saiu do quarto com a mala na mão. Desceu as escadas. Lá embaixo, Lívia estava sentada no sofá, com um cobertor nas pernas e um copo de leite na mão. Viu Helena passar e não disse nada. Só acompanhou com os olhos. Helena fingiu que não viu. Pegou a chave do carro na bancada e saiu. Eduardo apareceu logo em seguida. Parou atrás do sofá. Tudo certo? Lívia fez que sim com a cabeça. Ela foi embora?
Por enquanto, sim. Ela parece brava. Ela parece um monte de coisa. Mas por dentro, acho que tá com medo. E você? Eduardo pensou. Tô com raiva, mas pior que isso, tô cansado. Lívia puxou o cobertor até o queixo. Quer ver desenho? Eduardo sorriu. Faz tempo que não vejo um. Ela pegou o controle e colocou num canal qualquer. Ficaram os dois ali, lado a lado, olhando para a tela sem prestar muita atenção. Um silêncio, tranquilo dessa vez. Sem grito, sem mentira. Só silêncio mesmo. A casa parecia mais vazia, mas pela primeira vez em anos. Eduardo sentiu que estava respirando de verdade. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa demais. Sem o salto alto da Helena batendo no chão, sem o perfume dela invadindo o corredor, sem o barulho do secador no banheiro do quarto principal. Eduardo acordou antes do sol nascer. Passou um tempo deitado, olhando para o teto, pensando em tudo que vinha tentando empurrar com a barriga há anos. Agora não dava mais. Já tinha passado da hora de mexer nas peças. Se levantou, tomou um banho demorado, se vestiu com calma. Camisa social, jeans escuro e tênis. Sem pressa, sem distrações. No café da manhã, só ele e Dona Rita. A senhora pode tirar os pratos da Dona Helena. Ela não vai voltar, disse, mexendo o café com um olhar perdido. Dona Rita fez um sinal com a cabeça e não falou nada. Trabalhava ali havia tempo suficiente para saber quando o patrão estava falando sério. Hoje eu vou sair. Preciso ver umas coisas. Quando os meninos chegarem, diga que a gente conversa mais tarde. Sim, senhor. Antes de sair, Eduardo passou, no quarto da Lívia. Bateu de leve. Ela ainda estava deitada, toda encolhida na coberta. Ei, ele chamou de leve. Ela abriu os olhos devagar. Já é dia? Já. Tô saindo, mas volto depois. Pode descansar. E se quiser descer, Dona Rita, faz pão com queijo que parece pizza. Beleza, respondeu com a voz rouca. Ele fechou a porta e desceu. No carro, pediu para o motorista ir para um endereço diferente. Não era empresa, nem reunião. Era o cartório. No caminho, ficou olhando pela janela. Os prédios, os ônibus lotados, os ambulantes nas esquinas. Gente real, vida acontecendo. Ele sentia que tinha passado anos trancado numa bolha. Ganhava bem, vivia bem, mas não vivia de verdade. Quando chegou no cartório, pediu para falar com um tabelião. Foi direto ao ponto. Quero fazer um novo testamento. O funcionário arregalou os olhos, meio surpreso com a firmeza dele. Sentaram numa sala e começaram a discutir detalhes. O senhor quer retirar alguém da herança? Eduardo pensou um pouco. Não agora. Mas quero mudar a estrutura. Tirar a prioridade da esposa. Ela não é mais dependente direta. E quero deixar uma parte separada, registrada no nome de uma menor. Menor? Isso mesmo. Nome dela é Lívia. Só tenho o primeiro nome. Preciso regularizar a situação dela ainda. Mas quero garantir que mesmo se acontecer alguma coisa, comigo, ela esteja protegida. O funcionário anotou tudo com seriedade. Eduardo passou mais de 1 hora ali, assinando, revisando, falando com advogados por telefone. Saiu do prédio com a cabeça um pouco mais leve. Uma decisão dura, mas necessária. De lá, foi direto para a empresa. Entrou pela porta da frente como sempre. A secretária, os seguranças, todo mundo ficou meio surpreso com a presença dele. Fazia tempo que não aparecia pessoalmente. Reúne a diretoria, agora, na sala de reunião. Todos? Perguntou a secretária assustada. Todos. Em 20 minutos, os chefes de cada setor estavam sentados na mesa. Alguns tentavam esconder o nervosismo. Eduardo entrou, fechou a porta e foi direto ao assunto. A partir de hoje vou me afastar da presidência. Indicar o vice para assumir provisoriamente. Preciso de tempo, para cuidar de assuntos pessoais, coisas sérias. Ninguém falou nada, só olhares trocados. Isso aqui sempre foi importante para mim. Mas agora tem algo mais importante. E se alguém aqui achar que minha ausência é oportunidade para crescer passando por cima dos outros, tá fora.
Eu ainda sou o dono. O silêncio continuou. Um deles tentou reagir. Mas, Sr. Eduardo, com todo respeito, o que aconteceu? Ele parou. Olhou para todos, um por um. Aconteceu a vida. E agora eu vou cuidar dela. Depois disso, levantou, pegou o casaco e saiu da sala. De volta para casa, encontrou Lívia no sofá vendo TV, com uma tigela de pipoca no colo. Ela olhou para ele, curiosa. Foi resolver briga? Quase isso. Fui resolver um pedaço da minha bagunça. Ela pegou um punhado de pipoca e colocou na boca. Resolveu? Ainda não tudo, mas dei um passo. Eduardo sentou ao lado dela. Ficaram um tempo em silêncio, só escutando a TV no fundo. Eu pensei numa coisa hoje, ele falou depois de um tempo. Se você quiser ficar aqui, não só por um tempo, mas de verdade, eu quero. Lívia arregalou os olhos, surpresa. Tipo, morar? Isso, morar. Ter um quarto, um nome completo, escola, comida todo dia. E alguém que te chame de filha, se você deixar. Ela ficou quieta, mexendo nos dedos. E se você cansar de mim? Não vou. E se eu te decepcionar? Eu já fui decepcionado por gente que eu achava que nunca ia me trair. Então, acho que tô vacinado. Ela sorriu meio tímida. Depois de alguns segundos, respondeu. Tá bom, mas não me obriga a usar vestido. Eu odeio vestido. Fechado. Sem vestido. Sem frescura. Ela estendeu o dedo mindinho. Promessa de dedo. Eduardo cruzou o dedo mindinho no dela, como se fosse um acordo oficial. Daquele momento em diante, a casa podia não estar completa. Mas estava começando a ser de verdade. Era uma terça-feira comum. Mas na casa de Eduardo, nada parecia mais comum. Os funcionários já estavam se acostumando a ver uma menininha correndo pelos corredores, descalça, curiosa com tudo. Lívia agora tinha um quarto só dela, com brinquedos novos, roupas que ainda cheiravam a loja e uma rotina que, no começo, deixava ela meio confusa. Ela ainda dormia de luz acesa. Ainda acordava no meio da noite e ia até a escada, só pra conferir se estava tudo igual. Mas estava tentando. E Eduardo também. Naquela manhã, ele chamou ela para tomar café junto. A mesa estava cheia, como sempre, mas diferente de antes. Agora tinha risadas. Esse suco aqui tem gosto de sabão, Lívia falou, fazendo careta. Eduardo riu. É maracujá. Quer trocar por leite? Se for leite com chocolate, quero. Dona, Rita apareceu com uma caneca fumegante na mão, já sorrindo. Eu sabia que ela não ia gostar desse suco. Disse. Tá aí o leite que você gosta, princesa. Valeu, tia. Tia é ótimo, disse Eduardo balançando a cabeça. Melhor que senhora, respondeu Lívia, metendo a colher no pão de queijo como se fosse uma sopa. Eduardo estava achando tudo aquilo engraçado. E bom. A presença dela fazia a casa respirar diferente, mais leve. Ele andava menos tenso, dormia melhor. E o mais importante, sorria de verdade, coisa que não fazia há muito tempo. Depois do café, foram para o quintal. Eduardo estava de folga, tinha decidido não voltar para o escritório por uns dias. Queria ficar ali, presente, prestando atenção nas coisas simples. Que horas você sai para trabalhar? Perguntou ela, deitada na grama. Hoje não vou. Tá doente? Não. Só decidi que quero passar o dia aqui. Só porque eu tô aqui? Um pouco. Ela olhou para ele de canto. Isso é meio estranho. Os adultos normalmente não têm tempo para criança. Talvez seja por isso que as crianças crescem sem confiar neles. Lívia ficou em silêncio. Mexia nas folhas secas do jardim, com o olhar distante. Eduardo entendeu que era melhor não forçar. Depois do almoço, foram juntos ao mercado. Ele queria que ela escolhesse o que gostava. Foi um show à parte. Lívia nunca tinha empurrado um carrinho de supermercado. E agora fazia isso como se fosse piloto de corrida. Cada corredor era uma pista nova. Posso pegar isso aqui? Ela perguntou, segurando um pacote enorme de salgadinho. Só se prometer que vai escovar os dentes. Depois. 2 vezes.
Ela colocou no carrinho com cuidado como se fosse ouro. Isso aqui? Apontou para uma barra de chocolate do tamanho do braço dela. Tá montando um acampamento ou só quer ficar gordinha? As duas coisas, respondeu, sem nem pensar. Eduardo soltou uma risada alta, daquela que pega de surpresa. A moça do caixa até olhou. Na volta para casa, no carro, ela perguntou baixinho. Você sempre foi rico assim? Não. Eu era pobre. Morava com meus pais num bairro simples. Trabalhei muito para chegar onde cheguei. E por que você ajuda uma menina que nem sabe se escova os dentes todo dia? Eduardo virou o rosto para ela. Porque quando eu era pequeno, eu também queria que alguém tivesse me ajudado antes das coisas darem errado. Lívia ficou quieta. Não sorriu, não respondeu. Só virou pro lado da janela e ficou olhando a rua passar. Naquela noite, enquanto ela tomava banho, Eduardo entrou no quarto dela para arrumar os brinquedos espalhados. No meio dos ursinhos, achou um caderninho velho, de capa dura. Abriu por curiosidade. Tinha desenhos feitos a lápis, rabiscos de palavras e uma frase que chamou a atenção. Não confie em ninguém, mesmo que sorria. Eduardo fechou o caderno, devagar. Guardou onde estava e saiu sem dizer nada. Aquilo dizia muito sobre o que ela tinha vivido e explicava a forma desconfiada que ela ainda olhava o mundo. Quando ela saiu do banho, com o cabelo todo enrolado na toalha e o pijama de dinossauro novo, veio até o sofá da sala e se jogou do lado dele. Amanhã posso te mostrar um lugar? Que lugar? É segredo, mas não é longe. E tem uma vista legal, só a gente vai. Tá bom, me leva. Mas tem que ser cedo, antes das pessoas encherem. Fechado. Acordo antes das galinhas. Ela sorriu e encostou a cabeça no ombro dele. Não falou mais nada, nem ele. Só ficaram ali, vendo qualquer programa na TV. O tipo de cena que parece boba, mas carrega um monte de coisa invisível. Coisa que não se compra, nem se força, só acontece. E ali, naquela sala enorme que por anos foi só cenário de rotina fria, finalmente estava acontecendo uma coisa nova. Vínculo. De verdade. Beatriz chegou em casa num fim de tarde com aquele jeito de quem manda, no próprio mundo. Entrou sem bater, como sempre. Bolsa jogada no sofá, salto ecoando no piso da sala, óculos escuros no rosto mesmo com o sol já sumindo. Tinha 25 anos. Morava sozinha num apartamento que o pai ajudava a pagar, mas aparecia na mansão sempre que queria lavar roupa, comer comida boa ou lembrar ao pai que ela era especial. Pai? Chamou, tirando os óculos e deixando a bolsa cair em cima de uma almofada. Nada. Nenhuma resposta. Silêncio estranho. Pai, tá aqui? Foi andando devagar, olhando para os lados. Quando virou o corredor, parou. No meio da sala, sentada no chão, uma garotinha com camiseta larga e cabelo preso com um elástico roxo desenhava com giz de cera no tapete da sala. Um tapete caríssimo, aliás. Ela nem levantou os olhos. Quem é você? A menina olhou devagar e ficou séria. Não respondeu. Ei, eu tô falando com você. Quem é? Lívia levantou devagar, limpou a mão na camiseta e disse sem paciência. E você quem é? Beatriz deu um passo à frente, surpresa com a ousadia. Eu sou filha do dono da casa. Meu pai é o Eduardo. E você? Ah, então você é filha dele mesmo. Como assim? Lívia deu de ombros. Nada não. Eu moro aqui agora. Beatriz arregalou os olhos, cruzou os braços e falou devagar. Desculpa, o quê? Nessa hora, Eduardo apareceu descendo a escada. Tava com a camisa aberta, de chinelo. Ao ver a filha, já soube que ia dar problema. Oi, filha. Chegou cedo. Pai, quem é essa garota? Essa é a Lívia. Ela tá morando aqui por um tempo. Por um tempo? Como assim? Isso aqui virou orfanato e você esqueceu de avisar? Beatriz, depois a gente conversa. Não agora. Ela olhou pra ele, depois pra Lívia, depois pro chão riscado com giz. No tapete da mamãe, pai?
É só giz. Sai com pano úmido. Você nunca deixou a gente brincar na sala. Eduardo fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. As coisas mudaram. Beatriz apertou os olhos, tentando entender o que estava acontecendo. Essa menina é parente de quem? De ninguém. Eu a encontrei na rua. Ela estava desmaiada de fome. Levei para o hospital, cuidei dela e agora está aqui. E você achou normal trazer uma desconhecida para casa? É, eu achei certo. E é isso que importa. Beatriz ficou parada, parecendo engolir a informação aos poucos. Não gostava de ser contrariada. Ainda mais por alguém que sempre colocou ela num pedestal. Você tá diferente. Falou, olhando nos olhos do pai. Talvez eu esteja vendo as coisas com mais clareza agora. Ela mordeu o lábio, virou o rosto e saiu andando, batendo os saltos no chão. Eduardo olhou para Lívia e deu um sorriso cansado. Foi bem corajosa. Eu só perguntei quem ela era. Falei errado? Não. Falou certo. Beatriz subiu para o quarto antigo dela, entrou e trancou a porta. Pegou o celular, ligou para Isabela, a irmã mais nova. Isa, o pai tá maluco. Tem uma menina morando aqui. Uma garota que ele pegou na rua. Isso não te parece estranho? Do outro lado, Isabela tentou entender. Como assim pegou na rua? Isso mesmo que você ouviu. Uma garota que apareceu do nada e agora tem um quarto só pra ela. E ainda faz bagunça na sala como se fosse a dona da casa. Você tá exagerando. Não tô. E quer saber? Isso tem a ver com a briga que ele teve com a mamãe. Certeza. Ela sumiu do nada, Isa. Você não vê que tem coisa errada? Eu vou aí amanhã. Faz isso. A gente precisa conversar com ele. No dia seguinte, Beatriz acordou cedo e desceu para a cozinha com outro humor. Fingiu. Simpatia. Bom dia, pai. Dormiu bem? Eduardo desconfiou. Ela nunca era simpática de manhã. Dormi. E você? Tô ótima. A casa tá diferente, mais agitada. É, tá viva. E a mamãe? Sumiu? Viajou? A gente tá dando um tempo. Beatriz bebeu um gole de suco devagar. E essa garota, a Lívia, ela tá aqui por quanto tempo mesmo? Não sei ainda. Já pensou que isso pode ser perigoso? Perigoso pra quem? Pra você, pai. Ela pode ser malandra, ter algum plano. Às vezes essas crianças da rua aprendem coisa errada. A gente não sabe o que ela viu, o que viveu. Eduardo parou de mexer no café e olhou firme para a filha. Ela é só uma menina que precisava de ajuda. E eu decidi ajudar. E se ela estiver mentindo? E se você tiver com medo de perder espaço? Beatriz engoliu seco. Quase deixou a máscara cair. Não tô com medo. Só tô preocupada. Eu te conheço. Você tá sensível. Depois da mamãe sair, você ficou carente. E essa menina entrou no momento certo. Cuidado com o que você tá insinuando, Beatriz. Ela levantou da cadeira. Só tô dizendo que isso pode dar problema. É só um alerta. Eduardo ficou em silêncio. Beatriz saiu da cozinha, mas ficou com a sensação de que não tinha conseguido o que queria. E isso era raro para ela. No fim da tarde, ela viu Lívia brincando com o cachorro da casa no quintal. A menina sorria, livre, tranquila. Isso incomodava Beatriz. Muito. Pegou o celular, abriu o bloco de notas e escreveu. Investigar. Essa menina esconde alguma coisa. Beatriz não era boba. Tinha algo em Eduardo que ela não via há muito tempo. Um tipo de leveza esquisita, quase alegria. E isso tinha nome. Lívia. A menina andava pela casa como se fosse parte da família. Eduardo ria das piadas dela. Mostrava desenho no celular. Até buscava lanche na cozinha. Era um Eduardo que Beatriz não conhecia mais. E isso incomodava. No fim de semana, com a desculpa de visitar o pai, Beatriz apareceu de novo. Eduardo estava no jardim com Lívia, ensinando a menina a tirar foto com uma câmera antiga que ele mal usava. Bom dia, Beatriz disse com um tom ensaiado. Bom dia, filha, respondeu ele, sem tirar os olhos do visor da câmera. Lívia nem falou nada, só olhou de lado e voltou a mexer no botão da máquina.
Que câmera legal, Beatriz comentou, se aproximando. Posso ver? Cuidado, Eduardo disse. É sensível. Ela pegou devagar, mas nem olhou direito. Só queria parecer simpática. A menina tem bom gosto, disse, devolvendo a câmera. Onde aprendeu a tirar foto? Tô aprendendo agora, respondeu Lívia seca. Que bom, aprender é importante. Escola, então, nem se fala. Já tá matriculada? Eduardo respondeu por ela. Tô resolvendo isso com a advogada. Logo tudo vai estar certo. Beatriz forçou um sorriso. Legal. Vou lá dentro, peguei sol demais, entrou na casa e foi direto pro escritório do pai. A porta estava fechada. Rodou a maçaneta devagar. Trancada. Bufou. Voltou pro corredor e olhou em volta. Estava sozinha. Na hora do almoço, fingiu que estava tudo bem. Elogiou a comida, puxou conversa com Dona Rita e até elogiou o corte de cabelo de Eduardo. Pai, posso dormir aqui hoje? Pode. Por quê? Tô com saudade e quero aproveitar um pouco a piscina amanhã cedo. Tudo bem, mas não era a piscina que ela queria. Era tempo. Tempo para investigar. Mais tarde, quando todos já estavam no andar de cima, Beatriz desceu devagar, sem fazer barulho. Foi até a porta do escritório, colocou o ouvido. Silêncio. Pegou uma chave reserva que ela sabia onde estava escondida, atrás de um quadro no corredor, e destrancou a porta. Entrou. Tudo escuro. Acendeu uma luz pequena. Procurou com os olhos. Foi direto na mesa. Gavetas trancadas. Tentou o armário do canto, cheio de pastas. Vasculhou até encontrar uma pasta com o nome Lívia na etiqueta. Abriu. Documentos médicos. Laudos do hospital. Fotos da menina. Uma cópia da carta da escola pública, onde ela havia sido vista pela última vez. Relatos de uma assistente social. Tudo detalhado. Então não é só pena, murmurou. Achou uma folha dobrada no fundo. Era uma prévia de um documento de guarda provisória. Eduardo estava mesmo assumindo tudo. Beatriz fechou a pasta devagar. Guardou tudo no lugar. Mas tirou uma foto da folha com o celular. Depois foi até a gaveta da direita. Trancada também. Pensou por um segundo. Foi até a estante, puxou um dos livros e achou uma chave pequena entre as páginas. Abriu. Ali dentro, viu algo que não esperava. O diário. O diário da mãe. Beatriz congelou, puxou o caderno, folheou devagar. Parou numa das páginas onde a letra da mãe dizia claramente: Não posso mais esconder. Nenhum dos três é filho do Eduardo. O coração de Beatriz disparou. Não acredito. Leu mais. Nomes, datas, detalhes que não deixavam dúvida. Era verdade. Tudo. Beatriz ficou sentada ali por um tempo, com o diário no colo, a cabeça fervendo. Depois de um tempo, pegou o celular. Ligou. Mãe? Oi, filha. A gente precisa conversar. Urgente. Que foi? Eu tô com seu diário. Eu li tudo. Eu sei. Silêncio do outro lado. Filha, me escuta. Não aqui. Me encontra. Amanhã no café perto da academia. 10 da manhã. Desligou. Guardou o diário de volta. Mas tirou foto de algumas páginas. As mais fortes. Guardou tudo. Trancou as gavetas. Apagou a luz e subiu como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, no café, Helena já estava esperando. Cabelos soltos, óculos escuros e o mesmo jeito de mulher que tenta aparecer no controle. Beatriz sentou de frente. Colocou o celular na mesa. Eu quero minha parte da herança. Adiantada. Como assim? Eu tenho o diário. Eu tenho provas. Se o pai descobrir, ele vai acabar com você. Vai cortar tudo. Mas se você me der o que eu quero, eu apago tudo. Helena ficou gelada. Bebeu um gole do café devagar. Isso é chantagem. Isso é estratégia. Se você cair, eu caio junto. Não quero isso. Só quero o que é meu. Beatriz. É isso ou eu conto pra ele que eu sei. E depois conto pros meus irmãos.
Helena olhou em volta, como se procurasse uma saída, mas não tinha. Quanto? O suficiente para eu sair do apartamento e comprar meu próprio lugar, e abrir o salão que eu queria. Helena respirou fundo. Pegou a bolsa, tirou o celular e começou a fazer uma transferência. Digitou os dados. Confirmou. Pronto. Cai em 24 horas. Boa escolha. Beatriz se levantou. Pegou a bolsa e antes de sair disse: "Ah, e apaga o diário. Queima, esconde, faz o que quiser. Mas guarda uma coisa. Eu ainda sou sua filha. Mas agora, a gente tá quites." Saiu do café sem olhar para trás. Helena ficou parada ali, olhando para o vazio, com a sensação de que tinha perdido tudo. Até a filha. Beatriz estava diferente. Desde o encontro com a mãe, parecia mais calma, mais leve. Mas era aquele tipo de calma que vem depois que a pessoa arma o plano inteiro e só tá esperando o momento certo de mexer as peças. O dinheiro da transferência ainda não tinha caído na conta, mas ela já se sentia por cima da situação. No dia seguinte, acordou cedo, fez questão de se arrumar como se fosse trabalhar, mesmo sem ter nada marcado. Saltinho baixo, cabelo preso com perfeição e perfume caro. Foi até a cozinha onde Eduardo tomava café sozinho. Lívia ainda dormia. "Bom dia, pai", disse ela com a voz suave sentando à mesa. "Bom dia", ele respondeu, meio desconfiado. Já conhecia o tom dela. "Dormi bem aqui. A casa tá estranha, mas em paz." Eduardo não respondeu. Pegou o pão, passou manteiga e ficou em silêncio. Beatriz puxou o celular, abriu a galeria de fotos e ficou rolando até parar num clique específico. Uma das páginas do diário da mãe. Olhou por alguns segundos e depois apagou. Deletou com "gosto", como se fosse um ritual. Tinha feito backup escondido. Mas queria mostrar que para ela, aquilo era só um pedaço do jogo. Lívia apareceu na porta da cozinha com o cabelo amassado e os olhos meio fechados. "Bom dia", falou com voz de sono. "Bom dia, querida", Beatriz respondeu antes do pai, se adiantando e sorrindo. Lívia estranhou. "Oi, dormiu bem?" Eduardo observava. A mudança de tom da filha era visível, mas ficou quieto. Esperou para ver até onde ia. Na hora do almoço, Beatriz teve a cara de pau de preparar a mesa. Pegou talheres, guardanapos, montou os pratos, chamou todos, com um sorriso no rosto. Até Dona Rita ficou desconfiada. "O que essa menina tá aprontando?" murmurou na cozinha. Na sala de jantar, Eduardo percebeu o esforço. "Tá tentando comprar quem com esse almoço?" "Que isso, pai? Só tô tentando ajudar. Você tem feito tudo sozinho, e eu tô vendo que essa casa tá mudando. Só queria fazer parte disso." Lívia mordeu um pedaço do frango e falou sem olhar pra ninguém. "Parece bom demais pra ser verdade." Beatriz fingiu não ouvir. "Inclusive, pai, tava pensando em ajudar com a papelada da menina. Você sabe que eu sou boa com documentos. E como você tá sobrecarregado?" Eduardo sorriu de lado. "Tô bem. Já tenho gente cuidando disso. Mas obrigado." Beatriz segurou a raiva no olhar. Engoliu seco. Mais tarde, ela foi até o quarto de Isabela, que tinha voltado da viagem e estava hospedada ali por uns dias. Sentou na cama, com uma expressão preocupada. "Isa, a gente precisa conversar sério." "Sobre o quê?" "O pai. Ele tá muito estranho. Tá obcecado por essa menina. Ela é legal", Isabela respondeu mexendo no celular. Meio calada, mas educada. "Não tô falando disso. Eu tô falando do pai. Ele afastou a mamãe, largou a empresa, tá fazendo mudanças nos papéis da casa e agora quer adotar uma menina da rua como se fosse filha? Ele falou isso? Mais ou menos. Mas é óbvio. E você acha mesmo que isso tudo é só generosidade?" Isabela parou e olhou para a irmã. "Você tá com ciúmes." "Não é ciúmes. É proteção. Ele tá vulnerável." A mamãe saiu. Ele ficou abalado. E essa menina apareceu bem nessa hora.
Você acha isso normal? E o que você quer fazer? Investigar. Saber de onde ela veio, quem são os pais dela e o que ela quer aqui dentro. Ela só quer viver em paz, Beatriz. Você que tá caçando confusão. E se ela for filha de alguém perigoso? Alguém que quer pegar parte da fortuna do pai? E se ela for usada por alguém? Você viu isso onde? Em novela? Beatriz respirou fundo, tentando se manter calma. Só tô tentando proteger a nossa família. E se você não quiser ajudar, tudo bem. Mas quando as coisas derem errado, não diga que eu não avisei. Saiu do quarto batendo a porta com força, à noite. Sozinha no quarto, Beatriz pegou o celular, ligou pra mãe. Já caiu o dinheiro? Caiu. Ótimo. Agora você me ouve. Fica longe. Não volta pra cá. Deixa comigo. Eu vou resolver essa história. Beatriz, cuidado. Eu sei o que tô fazendo, mãe. Só espero que o papai não descubra que você me pagou. Se descobrir, aí sim a guerra começa de verdade. Helena suspirou do outro lado, mas não respondeu. Desligaram. Na manhã seguinte, Beatriz foi até o escritório de Eduardo com um sorriso no rosto e um suco na mão. Trouxe seu suco preferido, disse, entrando sem bater. E o que você quer em troca? Nada, só conversar. Então senta e fala logo. Ela sentou, ajeitou o cabelo, ajeitou o tom de voz. Eu pensei bem. Talvez eu tenha exagerado nos últimos dias. A menina parece boa. E se você realmente acredita que pode ajudar, eu apoio. Só queria entender tudo direitinho. Vai direto ao ponto, Beatriz. Eu quero ver o diário. Eduardo arregalou os olhos. Que diário? O da mamãe. Eu sei que você encontrou. Tá escrito no rosto. Você leu alguma coisa que te fez mandar ela embora. Só quero saber o que foi. Ele ficou mudo por alguns segundos. Depois respondeu seco. Esse assunto morreu. E se eu disser que eu já sei? Que a mamãe me contou? Ela te contou? Digamos que eu sei mais do que parece. Só quero ter certeza. Me mostra. Eduardo levantou da cadeira devagar. Não. E se você tocar nesse assunto de novo, eu vou entender como provocação. E se tiver mesmo conversando com sua mãe por trás disso tudo, vai se arrepender. Beatriz levantou também, engolindo a raiva. Eu só queria proteger você. Não. Você quer controlar tudo. Como sempre quis, ela saiu com o suco ainda, na mão, e bateu a porta com força. Mas por dentro, sorria. Porque mesmo sem o diário, já tinha o que precisava. Eduardo nunca foi do tipo paranoico. Sempre confiou nos próprios instintos, ainda que nem sempre eles estivessem certos. Mas nos últimos dias, alguma coisa vinha cutucando ele. Uma sensação chata no estômago, como quando a gente come alguma coisa estragada e só percebe depois. O olhar de Beatriz tinha mudado. Era falso demais para passar batido. E o clima entre os filhos também parecia estranho. Naquela manhã, ele acordou mais cedo que o normal. Desceu para a cozinha e ficou só observando. Beatriz entrou sorrindo, de roupão. Serviu café como se fosse a dona da casa. Puxou conversa. Com Dona Rita, elogiou até a cor da toalha da mesa. Que bom humor é esse tão cedo? Eduardo perguntou sem olhar para ela. Não posso estar feliz? Dormi bem, só isso. Você sempre odiou acordar cedo. As pessoas mudam, pai. Algumas fingem que mudam. É diferente. Ela deu um sorriso de canto e continuou tomando o café, sem dizer mais nada. Na hora do almoço, Isabela apareceu na mansão. Veio sem avisar, o que já era fora do comum. Sentou no sofá da sala e ficou mexendo no celular. Lívia passou por ela com uma mochila nas costas, indo pro quarto. Oi, disse a menina sem parar de andar. Oi, Lívia, vai sair? Vou, pro jardim. Tô ajudando o moço da horta. Que horta? Aquela lá do fundo. O pai que pediu pra montar com ele. Isabela franziu o senho. Pai? Aquilo soou forte. Não, Eduardo. Não, o senhor. Só pai. Ela ficou quieta, mas aquilo grudou na cabeça. Minutos depois, Isabela chamou Beatriz para conversar no quarto de hóspedes.
O que está acontecendo aqui? Como assim? Essa menina, ela chama o papai de pai agora. Desde quando? Ele deixou. E você tá ok com isso? Lógico que não. Mas se eu reclamar, ele me corta. E eu tô tentando ser inteligente. Tá tentando manipular, você quer dizer. Beatriz riu, com aquele riso cínico que só ela tinha. Eu só tô devolvendo o jogo com as cartas que ele mesmo deixou na mesa. Isabela encarou a irmã com uma mistura de medo e desprezo. E você acha que vai ganhar alguma coisa com isso? Eu já ganhei. O pai não sabe, mas já perdi a fé nele há tempo. Agora, eu só quero garantir o meu. Isabela ficou em silêncio, mas o rosto dela entregava o incômodo. Enquanto isso, Eduardo observava tudo de longe. Ele tinha pedido para um antigo conhecido, Jonas, ex-policial e agora detetive particular, dar uma olhada nas movimentações dentro e fora da casa. Nada formal, só uma olhadinha discreta, como ele mesmo disse. Você acha que alguém da casa está escondendo alguma coisa? Jonas perguntou na ligação. Eu não tenho certeza, mas tô com uma pulga atrás da orelha desde que a Beatriz mudou de comportamento. Muito rápido, muito ensaiado. Posso começar por aí. Quer que eu olhe movimentações bancárias? Não por enquanto. Vê os passos dela. Só isso. 2 dias depois, Jonas mandou uma mensagem com uma foto. Eduardo abriu. Era Beatriz num café com a mãe. As duas estavam frente a frente, e no meio da mesa, o celular de Beatriz, virado para baixo. O rosto das duas estava tenso, como se discutissem. Logo depois, Jonas ligou. Eu filmei um pedaço. Elas estavam conversando sobre sumir com provas, e ninguém nunca pode descobrir. Você tem isso? Tenho. Tá comigo. E tem mais. Beatriz sacou uma boa quantia no mesmo dia, em seguida. Provavelmente um pagamento. Eduardo fechou os olhos. A cabeça girava. Então era isso. A filha dele, a mesma que dizia estar tentando ajudar, tinha se juntado com Helena pelas costas dele. E provavelmente sabiam sobre o diário. Naquela noite, Eduardo fez algo que não fazia há meses. Trancou o escritório. Colocou o diário em outro lugar longe dali. Trocou a senha do cofre. E ficou calado, observando. No dia seguinte, Beatriz entrou na sala com a mesma máscara de sempre. Bom dia, pai. Dormiu bem? Como um anjo. Ótimo. Porque a gente vai precisar conversar. Em breve. Ela congelou por um segundo. Sobre o quê? Sobre confiança. Claro, quando quiser. Ela tentou manter a pose. Mas Eduardo percebeu o microsegundo de tensão nos olhos dela. Um sinal mínimo, quase invisível. Mas para ele, foi mais do que suficiente. Na mesma noite, ele chamou Lívia no escritório. Fez ela sentar na frente dele como se fossem sócios. Preciso te perguntar uma coisa. Fala. Alguém aqui já te tratou mal? Ou te pressionou para sair? Não. Mas a filha do meio, Beatriz, vive me olhando estranho, como se eu estivesse no lugar dela. E o que você sente? Que ela quer me tirar daqui. Eduardo assentiu. Se isso acontecer, você me avisa, sem medo. Você confia mesmo em mim? Confio. E sei que você não tá aqui por interesse. Só quer paz. E você? Eu só quero verdade. Lívia ficou olhando ele por alguns segundos. A verdade às vezes dói. Eu sei. Mas é melhor que viver numa mentira. Ela balançou a cabeça, concordando. Eduardo abriu uma gaveta, pegou um chocolate e jogou para ela. Pronto, agora vai dormir. Isso é suborno? É recompensa. Ela sorriu e saiu do escritório. Eduardo apagou a luz, encostou na cadeira e ficou em silêncio, com o olhar fixo na porta. Sabia que a guerra silenciosa tinha começado, e dessa vez, ele não ia perder. Eduardo acordou com a cabeça a mil. Depois de tudo que Jonas mostrou, não tinha mais dúvida. Beatriz e Helena estavam jogando juntos. O que ele não sabia era o quanto elas tinham em mãos e até onde estavam dispostas a ir. Mas uma coisa era certa.
Ele não ia mais ficar parado. Levantou cedo, passou o café ele mesmo, sem chamar ninguém. Sentou na varanda com o celular e fez uma ligação rápida. Jonas, precisamos de um plano. Já tô pronto. Só fala o que você quer. Quero prova concreta de que Beatriz chantageou a própria mãe. Quero pegar ela no pulo. A gente pode usar o vídeo do café. Ainda não. Quero mais. Mais? Quero ver ela tentar algo. Quero saber quem mais tá no jogo. Se tiver dinheiro envolvido, a gente rastreia. Se tiver gente mexendo em documento, a gente derruba. Eu só preciso saber a hora certa de agir. Beleza. Vou montar o esquema. Tenho 2 caras de confiança. Um vai seguir ela de longe. Outro entra como técnico para instalar microcâmera no escritório, no ponto cego. Quando? Hoje à noite. Faz. Eduardo desligou, olhou o céu e respirou fundo. Não era um homem de vingança, mas também não era de aceitar rasteira de quem ele mesmo criou. Durante o dia, fingiu normalidade. Almoçou com Lívia, andou pela casa, conversou com Dona Rita. Beatriz passou por ele 3 vezes, sorrindo falso. Ele devolveu cada sorriso como se fosse sincero. Por dentro, anotava tudo. À noite, quando a casa dormia, Jonas chegou em silêncio. Pela garagem dos fundos, entrou com uma maleta. Um dos ajudantes vestia uniforme de empresa de internet. Subiram juntos até o escritório fingindo que estavam resolvendo o problema na rede Wi-Fi. Instalaram uma microcâmera no topo da estante, entre livros e uma escultura velha que ninguém mexia fazia anos. O aparelho era quase invisível. O áudio ia direto para o celular do Jonas. Tudo certo, ele disse, ajustando os últimos detalhes. Agora é só esperar ela agir. Eduardo olhou para o lugar e sentiu um frio na barriga. Se isso der errado, não vai. E se der, a gente já tem o vídeo dela com a mãe. Você tá protegido. Na manhã seguinte, Eduardo chamou Beatriz no escritório. Senta aí, preciso te mostrar uma coisa. Falou, com a voz firme. Ela entrou devagar. Sentou. Algum problema? Quero que veja isso. Abriu o notebook e deu play num vídeo curto. Era ele e Lívia no jardim, rindo enquanto ela tentava montar uma barraca com lençol. Beatriz sorriu com os lábios, mas os olhos estavam frios. Bonito. E eu decidi oficializar a guarda da Lívia. Vai ser minha filha. Legalmente, ela engoliu seco, mas fingiu naturalidade. Que bom, se é isso que você quer. E tem mais. Atualizei meu testamento. A partir de agora, ela também tem direitos. Como assim, pai? Como filha? Como herdeira? Beatriz parou. Olhou para o chão. Voltou os olhos para ele, fingindo surpresa. Isso é sério? Muito. Ela balançou a cabeça, levantou da cadeira e saiu sem dizer mais nada. Mas Eduardo viu no olhar dela. A bomba tinha explodido. Naquela mesma noite, por volta das 10, a câmera captou Beatriz entrando escondida no escritório. Estava descalça, com o celular na mão, vasculhando gavetas. Tentava abrir uma caixa trancada. Depois, sentou na cadeira do pai e pegou uma folha do lixo. Leu rápido e fez uma foto. No áudio, dava para ouvir ela falando sozinha. Se é guerra, então vai ser guerra. Minutos depois, saiu sem fazer barulho. Na manhã seguinte, Eduardo recebeu o vídeo. Assistiu no celular, sentado na varanda, com Lívia jogando dominó ao lado. O que foi? Ela perguntou, vendo o rosto dele sério. Peguei a cobra no ato. A filha, a que mais sabe mentir. Lívia deu um meio sorriso e voltou pro jogo. Eduardo levantou, ligou para Jonas. Agora vamos para a segunda parte. Pega o relatório dos bancos. Quero saber para onde foi o dinheiro da Helena. Cada centavo. Pode deixar. À tarde, Eduardo saiu e foi direto pro cartório. Pegou documentos atualizados. Voltou com um envelope. Subiu até o quarto e guardou no cofre. Naquela noite, chamou Beatriz para jantar fora. Só nós dois. Pai e filha. Ela estranhou, mas aceitou. Colocou um vestido simples, maquiagem leve. No restaurante, Eduardo foi direto ao ponto. Quero saber por que você se aliou à sua mãe contra mim.
Beatriz congelou com o garfo no ar. Que história é essa? Eu vi vocês no café. Sei da transferência. E tenho o vídeo de você invadindo o meu escritório. Ela ficou pálida. Pai, você só vai me responder uma coisa. O que você quer? Beatriz olhou para ele com raiva e vergonha ao mesmo tempo. Eu só queria meu lugar de volta. Nunca foi tirado de você. Foi. Desde que aquela menina chegou. Aquela menina salvou meu coração quando você e sua mãe pisaram nele. Beatriz não respondeu. Pegou a bolsa e saiu do restaurante chorando. Eduardo ficou ali, sentado, respirando aliviado. Ele tinha perdido muito nos últimos meses, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no controle de novo. E dessa vez, não ia soltar. Eduardo acordou decidido. Chega de empurrar a verdade para frente. Já tinha segurado o peso sozinho por tempo demais. Os filhos tinham o direito de saber. E ele precisava contar antes que alguém contasse por ele, do pior jeito possível. Desceu, pediu para Dona Rita preparar um almoço mais caprichado. Coisa simples, mas feita com carinho. Nada de buffet de restaurante nem mesa cheia de frescura. Queria todo mundo sentado ali, com o prato quente e olho no olho. Ligou pro Rafael, o mais velho. Filho, aparece aqui para almoçar. É importante. Tá tudo bem? Tá, mas a gente precisa conversar. Ligou para Isabela. Depois falou com Beatriz pessoalmente na sala. Preciso de você aqui no almoço. Com calma. Ela só respondeu com um tá seco. Não perguntou o motivo. Já imaginava. Ao meio-dia, os 4 estavam na mesa. Eduardo na ponta, Rafael de um lado, Isabela do outro e Beatriz de frente. Lívia não estava. Ele pediu que ela ficasse no quarto um tempo, assistindo o desenho. Ela obedeceu, mas sentiu que vinha bomba. A mesa estava silenciosa. Ninguém falava. Só o barulho dos talheres no prato. Isabela foi a primeira a comentar. Esse silêncio tá me dando agonia. Eduardo respirou fundo. Soltou os talheres e ficou olhando para o prato. Eu não vou enrolar. Vou ser direto. Eu descobri coisas da sua mãe que mudam tudo que a gente viveu até aqui. Rafael levantou a cabeça confuso. Como assim? Eu encontrei um diário, escondido aqui na casa. Era dela. E estava cheio de coisas que eu nunca imaginei. Beatriz cruzou os braços, encostou na cadeira fingindo tédio. Eduardo viu, mas ignorou. A mãe de vocês. Ela teve um relacionamento com outra pessoa, por muitos anos, antes, durante. E depois que vocês nasceram, o silêncio foi esmagador. Rafael soltou os talheres com força. Como assim outro relacionamento? Com o motorista da casa, Adalberto. Por isso ela saiu daqui. Isabela arregalou os olhos. A boca dela tremia. Pai, você tá dizendo que a mamãe traiu você? Por anos, e mais que isso, ele parou. Engoliu seco. Olhou para os 3. Ela escreveu no diário que nenhum de vocês é meu filho biológico. O mundo pareceu parar por um segundo. O quê? Rafael levantou da cadeira. Isso é piada? Eduardo levantou também, calmo. Eu não faria esse tipo de piada. Eu li. Tá tudo lá. Com datas, nomes, detalhes. Ela mesma escreveu. E eu tenho provas de que é verdade. Isabela tapou a boca com a mão. O rosto dela ficou branco. Beatriz ficou quieta, mas o coração batia forte. Sabia que esse momento ia chegar, mas ouvir aquilo em voz alta era outra história. Vocês foram criados com amor, com tudo que eu pude dar. Isso não muda, mas eu merecia saber. E vocês também. Rafael andava de um lado para o outro. Eu. Não sei nem o que pensar. Pode sentir o que quiser, filho. Eu só quero que saibam a verdade. Isabela chorava baixinho. Ela nunca disse nada, nunca nem deu pista. Porque ela achava que podia levar o segredo pro túmulo. Mas o que é escondido sempre acha um jeito de aparecer. Beatriz, até então calada, falou. E por que contar agora? Eduardo encarou ela com firmeza. Porque você e sua mãe me obrigaram.
porque fizeram joguinhos, porque tentaram me enganar de novo, e porque eu não vou mais proteger ninguém que mente. Rafael parou e olhou para Beatriz. Que joguinhos? Eduardo puxou do bolso o celular, deu play num vídeo, colocou na mesa. Era a gravação da conversa dela com a mãe no café. A voz de Beatriz era clara. Eu quero minha parte da herança, adiantada. Tenho o diário, tenho provas. Se o pai descobrir, ele vai acabar com você. Mas se você me der o que eu quero, eu apago tudo. Rafael arregalou os olhos. Você chantageou a mamãe? Isabela olhava para a irmã como se visse uma estranha. Beatriz tentou se defender. Eu só queria o que era meu por direito. O que é seu, Beatriz? O que você acha que é seu? Eduardo respondeu com raiva na voz. Você traiu a confiança da única pessoa que ficou aqui quando tudo caiu. Você se vendeu. Ela levantou da mesa com os olhos cheios d'água. Você prefere aquela menina da rua do que sua própria filha, porque ela nunca mentiu para mim. Beatriz saiu correndo da sala. Rafael ficou parado, sem reação. Isabela se levantou, foi até o pai e abraçou ele. Eu não sei o que isso faz da gente, mas eu sei que você sempre foi meu pai. E isso é o que importa para mim. Eduardo segurou o choro. Rafael se aproximou, bateu no ombro dele. Eu tô com você. Sempre estive. Ele assentiu, sem conseguir falar. Lá em cima, Lívia olhava pela fresta da porta. Não entendeu tudo, mas entendeu o principal. A família estava quebrada. Mas... Eduardo... Não. E talvez, pela primeira vez, ele tivesse encontrado as pessoas certas para reconstruir. Beatriz não voltou para casa naquela noite. Saiu correndo, entrou no carro e sumiu. Ninguém ligou, ninguém perguntou. Nem Eduardo, nem Rafael, nem Isabela. A sala ficou em silêncio depois da revelação. Rafael encostou na parede, ainda tentando processar tudo. Ele era o mais velho, o mais centrado. Sempre quis ser a base da família. Mas naquele momento, nem conseguia olhar o pai nos olhos. Isabela ainda chorava baixinho, abraçada nas próprias pernas, sentada no sofá. Eduardo andava de um lado pro outro, com a mão na nuca, como se estivesse tentando achar palavras que não existiam. Rafael foi o primeiro a falar de novo. A gente devia ter percebido. Sei lá, ela sempre tratou o Adalberto com intimidade demais. A gente achava que era só gratidão. Ele cuidava da gente como um avô. Eduardo parou, ficou olhando pro chão. Eu me sinto um idiota. Eu tava ali, todo dia, e não vi nada. Você não foi idiota, pai. Você confiou. E amar alguém de verdade. É isso. A gente confia. E quebra a cara. Isabela limpou o rosto e olhou pros dois. E agora? A gente faz o quê? Agora vocês fazem o que quiserem. Eu contei porque achei justo. Mas vocês já são adultos. Não vou obrigar ninguém a cortar laço com ela. Só quero que saibam a verdade. Rafael passou a mão no rosto. Estava cansado, mas parecia mais calmo. Eu vou sair um pouco. Pensar. Preciso respirar. Vai, filho. Fica à vontade. Isabela ficou sentada. Eduardo sentou ao lado dela, pegou a mão da filha com cuidado. Eu sinto muito. Não é sua culpa, mas é esquisito. Parece que alguém apagou minha história com uma borracha. Sua história continua, e eu continuo nela, se você deixar. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram assim por um tempo. Mais tarde, Rafael mandou mensagem. Tô bem, só preciso de tempo. Não odeio ninguém, só tô confuso. Eduardo respondeu. Te amo, filho. Quando quiser conversar, tô aqui. Beatriz, por outro lado, ficou muda. Não mandou nada. Só postou uma foto no Stories, numa balada com um copo na mão e a legenda. Tô melhor longe de drama. Isabela viu a foto, mostrou pro pai. Eduardo só balançou a cabeça. Ela vai se arrepender. Mas precisa sentir primeiro, disse ele. Na manhã seguinte, Lívia entrou na cozinha e encontrou Isabela passando café. As duas ficaram em silêncio por um tempo, até que Lívia puxou o assunto.
Tá tudo bem? Isabela deu um meio sorriso. Acho que não. Mas a gente vai fingindo que sim até ficar. Eu vi você chorando ontem. Foi um dia complicado. Lívia pegou um copo de leite na geladeira e sentou na cadeira. Eu não tenho pai. Nunca tive. E mesmo assim, quando vi o seu ontem, com aquele olhar de tristeza, sei lá, doeu. Ele é bom. Sempre foi. A gente não dava valor. Vocês ainda têm ele. É, e agora sei disso. Isabela sentou na frente da menina. Me fala uma coisa. Você quer ficar aqui para sempre? Lívia pensou. Mexia nos dedos. Se me deixarem, sim. E se a gente quiser que você fique? Aí eu fico. As duas sorriram. Um sorriso leve. Verdadeiro. Naquela tarde, Rafael voltou. Entrou quieto. Foi direto pro escritório do pai. Posso? Eduardo levantou da cadeira. Claro, tô bravo, tô ferido. Mas eu não sou menos seu filho do que era antes. Eduardo ficou parado. Depois foi até ele e o abraçou. Você é meu filho, sempre foi. O sangue pode mentir. O amor não. Ficaram em silêncio por alguns segundos. O abraço apertado, como se fosse a primeira vez de verdade. Do lado de fora, Lívia observava a cena pelo vidro da porta. Não disse nada, só sorriu. Mais tarde, os três, Eduardo, Rafael e Isabela, jantaram juntos. A mesa estava cheia de comida simples. Arroz, feijão, frango, salada. Dona Rita chorou ao ver aquela cena. Tá tudo voltando pro lugar? Ela disse baixinho na cozinha. Faltava Beatriz, e ela sabia disso. Mas por enquanto, ninguém sentia falta. Os dias seguintes passaram mais calmos. A casa parecia respirar diferente. Sem gritos, sem tensão escondida nos olhares, sem passos duros no corredor. Eduardo passava mais tempo no jardim, às vezes com Lívia, às vezes sozinho, só olhando as plantas que agora ele fazia questão de cuidar com as próprias mãos. Isabela já tinha voltado pro apartamento dela, mas vinha almoçar quase todo dia. Rafael fazia o mesmo. O clima entre os três estava mais leve, mais maduro. Ninguém cobrava nada. Só estavam ali, se reencontrando aos poucos, tentando entender que família não é só feita de sangue. É feita de escolha. Numa manhã de noite, céu limpo, Eduardo chamou Lívia para ir até uma parte do quintal que ela ainda não conhecia. Passaram por um portão de madeira nos fundos que antes ficava trancado. Onde a gente tá indo? Ela perguntou meio desconfiada. Só vem, confia em mim. Caminharam por um caminho de pedrinhas, com plantas crescendo dos dois lados. Fim do trajeto, uma construção pequena e nova. Tinha cheiro de tinta fresca e madeira. Abre a porta, vai, disse ele. Lívia empurrou devagar. E parou. Era um espaço cheio de colchonetes, brinquedos educativos, prateleiras com livros infantis, uma mesinha de desenho, cadeirinhas coloridas, tapetes fofos. Tudo limpo, organizado, com janelas grandes deixando a luz entrar. O que é isso? Um lugar para outras crianças como você. Um cantinho só delas. Comida, cuidado, estudo. A gente vai trazer crianças em situação de rua para cá. Elas vão poder ficar um tempo, até terem para onde ir. Com segurança. Com respeito. Lívia virou devagar, olhando tudo. Tocava nos brinquedos como se não acreditasse que eram de verdade. Parou numa das paredes onde tinha uma frase pintada. Toda criança merece um recomeço. Ela virou para ele. Foi você que escreveu isso? Foi. E pensei em você na hora. Vai ter muita criança aqui? Vai. Mas só quando tudo estiver pronto. Por enquanto, só você sabe. E vai me ajudar a montar. Ela ficou quieta por alguns segundos. Eu achava que ninguém se importava com a gente. Quem dorme na rua, quem pede comida na porta de mercado. A maioria das pessoas finge que não vê. Eu vi. Ela sentiu emocionada. Eu nunca pensei que ia morar num lugar assim. E menos ainda, que alguém como você ia querer mudar minha vida. E agora? Agora eu penso que talvez
minha vida já tenha mudado. Ele sorriu. Sentou num dos banquinhos pequenos com dificuldade e falou: Mas não se acostuma muito. A gente ainda vai brigar por causa de horário, de escola, de banho e de vestido. Eu ainda odeio vestido. Isso a gente já combinou. Ela se sentou também e ficou balançando as pernas. O silêncio entre os dois era confortável. Parecia que, mesmo sem falar, eles já se entendiam. No fim da tarde, Eduardo foi até o escritório. Pegou uma pasta nova. Ali dentro estavam os papéis de adoção. Já estava tudo aprovado. Faltava só uma assinatura. A dela. Chamou a menina, entregou a pasta e disse: Só assina se quiser. Não tem pressa. Lívia olhou o papel como quem segura algo sagrado. Leu o próprio nome ali, completo. Agora com o sobrenome dele. Ela ficou olhando a folha por muito tempo. Depois pegou a caneta. Mas antes de assinar, perguntou: Você tem certeza? Eu nunca tive tanta certeza de nada na vida. Ela assinou com a letra torta, apertada, mas cheia de coragem. Naquela noite, Eduardo fez um jantar especial. Chamou Rafael, Isabela, Dona Rita. Um jantar de comemoração. Nada formal. Só risada, música de fundo e comida feita na hora. No meio da bagunça da sobremesa, Rafael fez um brinde improvisado. Ao nosso novo recomeço. E a nova integrante da família. Todos bateram as taças. Lívia só tinha suco, mas ergueu com orgulho. Dona Rita chorou escondido na pia. Mais tarde, quando todos já estavam indo dormir, Lívia apareceu na porta do quarto de Eduardo. Posso entrar? Claro. Ela sentou na beira da cama com os pés balançando. Você acha que algum dia eu vou me acostumar? Com o quê? Com tudo isso. Com não ter medo de dormir. Com ter gente que se importa. Acho que sim. Mas leva tempo. Eu quero tentar. Eu também. Ela se levantou, deu um beijo rápido no rosto dele e saiu correndo pelo corredor. Eduardo ficou sentado, com a mão no rosto onde ela beijou. Não falou nada. Só fechou os olhos e agradeceu, em silêncio. Porque depois de tanta mentira, dor e decepção, ele tinha encontrado o que mais precisava. Um novo começo. O dia estava calmo. Céu azul, vento leve batendo nas janelas da mansão, e aquele silêncio que quase parecia paz. Quase. Eduardo estava no escritório, revendo documentos antigos. Agora que tudo estava resolvido com Lívia e a fundação das crianças, ele queria limpar o passado. Separar o que era importante do que só pesava. Foi puxando pastas, cartas, folhas velhas e jogando fora o que não precisava mais. Até que encontrou um envelope amarelado, escondido no fundo de uma caixa de papelão que nem lembrava de ter guardado. Tava escrito só Eduardo, com letra de mulher. Mas não era a letra de Helena. Ele estranhou. Abriu devagar. Dentro, tinha uma carta dobrada e um exame médico antigo. Muito antigo. Leu primeiro a carta. Eduardo, nunca tive coragem de te dar isso. A vida foi me levando, e eu fui deixando passar. Mas se um dia você encontrar, quero que saiba. Nem tudo que te disseram é verdade. Quando eu descobri que estava grávida do Rafael, Helena não me contou de cara. Ela estava nervosa, confusa. Eu vi o desespero nos olhos dela. Fui com ela até a clínica. Fizemos o exame de DNA sem que você soubesse. Helena desconfiava que o filho não fosse seu. Mas o resultado deu positivo. Ele é seu, sim. Ela nunca quis que você visse esse exame. Achou que seria melhor esconder. Mas eu não consegui jogar fora. Era a verdade. Guardei aqui, esperando que um dia você descobrisse. A carta não tinha assinatura. Mas ele reconheceu a letra. Era da mãe dele. Dona Clarice. Eduardo sentiu o corpo gelar. Pegou o papel dobrado que veio junto. Era o exame. Antigo, desbotado, mas ainda legível. Nome da mãe, Helena Andrade. Nome do filho, Rafael Andrade Costa. Resultado, compatível com Eduardo Costa. Ele ficou mudo, o coração batendo forte,
o som do relógio da parede ecoando no silêncio da sala. Levantou, segurando o exame nas mãos. Sentou no sofá. Leu de novo. Mais uma vez. E mais uma. Não era erro. Era real. Rafael era seu filho biológico, entre todos. Justo o mais equilibrado. O que menos julgou. O que mais tentou manter a paz. O que mesmo magoado, nunca virou as costas. Eduardo fechou os olhos por um momento. Não sabia se ria, se chorava, se gritava. Era um alívio e uma dor ao mesmo tempo. Saber que alguém ali era de fato dele. Era como recuperar um pedaço arrancado à força. Sem pensar duas vezes, ligou pro filho. Alô? Rafael, você pode vir aqui agora? Tá tudo bem? Só vem, por favor. Menos de 20 minutos. Depois Rafael chegou. Encontrou o pai sentado na sala, segurando a carta e o exame. Pai? O que aconteceu? Eduardo estendeu os papéis para ele sem dizer nada. Rafael leu a carta, depois o exame. O rosto dele foi mudando. Primeiro, confusão. Depois, choque. Por fim, uma lágrima escorrendo. Isso é sério? É. Você é meu filho, Rafael. Biologicamente. Sempre foi. Eu só não sabia. Rafael ficou parado, o peito subindo e descendo devagar. Depois sentou do lado do pai e olhou para frente. Eu não sei o que dizer. Nem eu. Ficaram ali, um do lado do outro. O silêncio não era desconfortável. Era pesado, mas necessário. Como se cada um estivesse tentando se encaixar de novo, mas agora com uma peça nova no quebra-cabeça. Eu nunca precisei disso para te amar, pai. Eu sei, mas é diferente saber que não foi tudo mentira. E quanto a Isabela e a Beatriz, não muda o que sinto por elas. Mas agora, eu sei que você é parte de mim, de verdade. E isso me deu um pouco de volta do que me tiraram. Rafael colocou a mão no ombro do pai. Você é mais do que o que colocaram no papel. Você é o cara que me ensinou a andar de bicicleta, que ficou comigo no hospital quando eu quebrei o braço, que chorou no meu casamento. Nenhum exame muda isso, Eduardo engoliu em seco. Mas esse exame me curou de uma dúvida que me comia por dentro. Mais tarde, Eduardo chamou Isabela e contou tudo. Ela chorou de novo, mas foi com um sorriso no rosto. Ele sempre foi seu. Pai, eu também sou. Mesmo que não no sangue, no coração, eu sou. Ele abraçou ela forte, dessa vez sem mágoa, só gratidão. Do lado de fora, Lívia escutava escondida no corredor. Não entendia todos os detalhes, mas sentia o clima. E foi até Rafael. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você tá feliz? Tô em paz. Isso é quase a mesma coisa, ele riu. É. E você? Eu nunca tive um irmão, mas acho que agora tenho 2. Rafael sorriu. Pegou ela no colo e girou devagar. Irmã caçula tem que obedecer, viu? Só se você não implicar com meu cabelo. Fechado. Naquele dia, Eduardo olhou a casa cheia e pensou. Mesmo com tudo que aconteceu, ele ainda tinha uma família. Diferente do que ele imaginou um dia. Mas talvez até melhor.